Seja muito bem-vindo ao canal Atlas do Conhecimento. Nesse canal traremos para você muitos conteúdos super interessantes sobre os países e continentes e exploraremos os lugares mais longínquos do planeta. E no vídeo de hoje navegaremos para o Catar. Um país incrível e repleto de curiosidades. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like no vídeo e ativar o sininho de notificações. Assim você ajuda o canal a crescer e continuarmos navegando por outros lugares do nosso planeta. E agora vamos ao vídeo. A região que hoje é o Catar tem uma história antiga de ocupação humana, com evidências de atividade humana que remontam à Idade da Pedra. No entanto, foi durante o período pré-islâmico que a região começou a se tornar mais proeminente como um centro comercial e cultural. O Islã chegou ao Catar no século VII com a expansão muçulmana liderada pelos exércitos islâmicos. A região tornou-se parte do Império Islâmico e começou a desempenhar um papel importante no comércio marítimo e terrestre na região do Golfo Pérsico. O Catar também foi governado por várias dinastias islâmicas ao longo dos séculos. No século XIX, o Catar estava sob influência otomana, mas os britânicos estabeleceram um tratado de proteção com a Península do Catar em 1916, devido à sua importância estratégica para o controle do Golfo Pérsico. Durante esse período, o Catar era uma sociedade tribal com uma economia baseada na pesca, comércio e pérolas. A descoberta de petróleo no Catar na década de 1930 trouxe uma mudança significativa para a região. O país começou a explorar suas reservas de petróleo e gás natural, transformando sua economia e impulsionando o desenvolvimento moderno. O Catar conquistou sua independência do Reino Unido em 1971 e rapidamente se tornou uma nação soberana. O país começou a investir nas indústrias de petróleo e gás, além de diversificar sua economia, investindo em setores como finanças, turismo e esportes. Nas últimas décadas, o Catar tem investido maciçamente em projetos de infraestrutura e desenvolvimento. O país sediou a Copa do Mundo FIFA de 2022, um evento que atraiu atenção internacional. Além disso, o Catar tem desempenhado um papel ativo na diplomacia regional, mediando conflitos e buscando manter relações com várias nações. O Catar é conhecido por sua riqueza de recursos naturais, sua economia diversificada e seu papel como centro regional de comércio e cultura. Sua história é uma mistura de influências culturais, econômicas e políticas ao longo dos séculos. Agora que conheceram um pouco da história do Catar, temos algumas curiosidades que separamos para você, mas antes de continuarmos, gostaria de pedir que curta e se inscreva no canal. É de graça e você vai estar ajudando muito o canal a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Agora vamos para as curiosidades sobre esse país fascinante e repleto de curiosidades incríveis. O Catar é um país localizado na Península Arábica, na parte nordeste da região do Golfo Pérsico. Ele faz fronteira com a Arábia Saudita a sul e a oeste, enquanto o Golfo Pérsico banha suas costas a leste. O Catar é um país relativamente pequeno em termos de área, cobrindo cerca de 11.586 km² e conta com uma população estimada de cerca de 2,8 milhões de habitantes. A capital do Catar é Doha, que também é a maior cidade do país. Doha é um importante centro econômico e cultural na região do Golfo Pérsico e tem sido um local de grande desenvolvimento e modernização nas últimas décadas. Além disso, a cidade é conhecida por sua arquitetura impressionante, arranha-céus modernos e infraestrutura de classe mundial. O Catar possui uma rica história comercial que remonta a muitos séculos devido à sua localização estratégica no Golfo Pérsico. Antes do desenvolvimento da indústria do petróleo, o comércio desempenhava um papel fundamental na economia e na cultura do país. Durante séculos, o Catar foi um centro de comércio marítimo e terrestre, com rotas que conectavam o Oriente Médio, a África e a Ásia. Historicamente, a economia do Catar estava fortemente ligada à pesca de pérolas, que era uma das principais fontes de receita e emprego. No entanto, a descoberta e exploração de enormes reservas de gás natural no território catariano na década de 1940 transformaram drasticamente a economia do país. O Catar possui algumas das maiores reservas de gás natural do mundo, o que permitiu que o país se tornasse um dos maiores produtores e exportadores de gás natural.
O país é conhecido por ter um clima extremamente quente, especialmente durante os meses de verão. As temperaturas podem facilmente ultrapassar os 40 graus Celsius e até mesmo chegar a valores mais altos em algumas ocasiões. O clima do país é caracterizado por ser desértico e árido, o que resulta em verões muito quentes e secos. O Catar possui várias ilhas, e uma das mais famosas e distintivas é a ilha artificial chamada Deper Qatar. Deper Qatar é um ambicioso projeto de desenvolvimento imobiliário localizado na costa de Doha, a capital do país. É conhecida por suas características únicas e luxuosas. Essa ilha artificial foi construída sobre recifes de coral e se estende por uma área significativa. A Universidade do Catar criou uma nuvem artificial para fornecer sombra durante a Copa do Mundo de 2022. A nuvem foi projetada para ser usada em vários estádios no Catar que não têm cobertura, e sua produção não estava voltada para a Copa do Mundo. A nuvem foi criada pelo Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade e era essencialmente um quadrado voador que atuava como uma nuvem artificial para fornecer sombra. A nuvem foi projetada para se mover com o sol para fornecer sombra tanto para os jogadores quanto para os espectadores. A língua oficial do Catar é o árabe. O árabe é amplamente falado e utilizado em todas as esferas da sociedade do país, incluindo governo, educação, negócios e comunicações do dia a dia. A variante do árabe falada no Catar é o árabe padrão moderno, que é uma forma padronizada da língua árabe usada em todo o mundo árabe para fins formais e escritos. A população do Catar é altamente diversificada e é composta por uma mistura de cidadãos locais e expatriados de várias partes do mundo. Os expatriados vêm de uma ampla gama de nacionalidades e desempenham um papel importante na economia e na sociedade do país. Os catarianos representam uma parte menor da população total, enquanto os expatriados constituem a maioria. O Islã é a religião predominante no Catar e desempenha um papel central na vida cotidiana, na cultura e nas tradições do país. A grande maioria da população do Catar é muçulmana e segue os princípios e práticas do Islã. O único país que faz fronteira terrestre com o Catar é a Arábia Saudita. Embora o Catar seja uma península situada no Golfo Pérsico, ele compartilha sua única fronteira terrestre com a Arábia Saudita. A fronteira é relativamente curta e localiza-se ao longo do sul do Catar, perto da cidade saudita de Khobar. O Catar tem feito alguns avanços notáveis em relação à igualdade de gênero em comparação com algumas outras nações da região do Oriente Médio. Em 2019, o Catar removeu a restrição que impedia as mulheres de dirigirem. Essa mudança estava alinhada com as reformas sociais e a visão do país para a modernização. Em 2021, as primeiras eleições municipais foram realizadas no Catar, e as mulheres tiveram a oportunidade de votar e se candidatar. O Catar tem feito investimentos substanciais na área da educação, incluindo a abertura de universidades de prestígio. A Universidade do Catar é um exemplo proeminente desse investimento. Fundada em 1973, a Universidade do Catar é uma instituição de pesquisa e ensino superior que tem como objetivo proporcionar uma educação de alta qualidade para os cidadãos do país. A cultura do Catar é uma combinação única de tradições beduínas, elementos modernos e influências cosmopolitas. Essa fusão de diferentes influências contribui para a identidade cultural diversificada do país. As raízes culturais do Catar remontam às tradições beduínas, que são características das populações nômades que historicamente habitavam a região. Essas tradições incluem valores como hospitalidade, respeito às tradições, trabalho duro e resiliência. O Catar possui uma das maiores rendas per capita do mundo, devido à sua produção de gás natural e petróleo. A exploração desses recursos naturais permitiu ao país se tornar uma das nações mais ricas em termos de PIB per capita. A Qatar Petroleum é a empresa estatal do Catar responsável pela exploração, produção e comercialização de petróleo e gás natural no país. Ela desempenha um papel fundamental na gestão dos recursos energéticos do Catar e é uma das maiores empresas de energia do mundo.
O Catar foi selecionado como o país sede da Copa do Mundo da FIFA em 2022, tornando-se o primeiro país do Oriente Médio e o primeiro país árabe a sediar o torneio. Essa decisão histórica foi anunciada em dezembro de 2010 e gerou grande entusiasmo e expectativa tanto no Catar quanto em todo o mundo. A política externa do Catar tem sido frequentemente caracterizada por seus esforços de mediação em conflitos regionais e globais, enquanto busca manter relações diplomáticas positivas com várias nações. O Catar busca atuar como um intermediário neutro e promover a estabilidade em uma região frequentemente afetada por tensões políticas e conflitos. O Catar é membro da Liga Árabe do Conselho de Cooperação do Golfo, mas ao longo dos anos enfrentou algumas tensões com outros membros do GCC, como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Essas tensões têm raízes em uma série de fatores políticos, econômicos e ideológicos. O país é conhecido por suas arrojadas e modernas arquiteturas, que incluem uma série de arranha-céus impressionantes e edifícios icônicos. O país tem investido significativamente na construção de estruturas inovadoras que se tornaram símbolos de sua ambição de desenvolvimento e modernidade. O Museu de Arte Islâmica em Doha é uma das obras-primas arquitetônicas mais notáveis e é projetado pelo renomado arquiteto IMP. Este museu é um destaque cultural e arquitetônico na região e abriga uma extensa coleção de arte islâmica de grande importância histórica e cultural. A Torre Aspire, localizada em Doha, é uma das estruturas mais altas do país e é conhecida por seu design distintivo. A torre é parte integrante do Aspire Zone, uma vasta área esportiva e de entretenimento que inclui instalações esportivas de alto nível, hotéis e outras comodidades. O país é frequentemente classificado como um dos países mais seguros do mundo, com uma baixa taxa de criminalidade. A segurança é um aspecto importante da vida no Catar e tem sido uma prioridade para o governo, contribuindo para o ambiente seguro e estável do país. A venda e o consumo de álcool são regulamentados e permitidos em áreas específicas, como hotéis licenciados e clubes sociais designados. O país segue políticas rigorosas em relação à venda e ao consumo de álcool, que refletem os valores culturais e religiosos predominantes na região. Os camelôs ainda desempenham um papel significativo na cultura do Catar e são valorizados por sua importância histórica, cultural e tradicional. Eles são usados em várias atividades, incluindo competições tradicionais, como corridas de camelôs. O Amman International Airport em Doha é conhecido por ser um dos aeroportos mais modernos e luxuosos do mundo. O aeroporto foi projetado para oferecer uma experiência de viagem excepcional, combinando tecnologia avançada, instalações de alta qualidade e design arquitetônico inovador. A nação catariana é conhecida por investir em esportes e atividades recreativas, e tem se destacado por sediar eventos esportivos internacionais de grande destaque, sediando como exemplo o Campeonato Mundial de Atletismo. A hospitalidade é uma característica cultural muito valorizada no Catar, e receber visitantes com chá e tâmaras é uma prática comum e tradicional. Essa tradição reflete os valores culturais de acolhimento, generosidade e respeito pelas visitas. O sistema de saúde do Catar é altamente desenvolvido, oferecendo serviços de qualidade tanto para seus cidadãos quanto para os residentes. O país tem feito investimentos significativos na área da saúde para garantir o acesso a cuidados médicos de alto padrão e promover o bem-estar da população. O Solvakif é um dos destinos mais populares no Catar, conhecido por ser um mercado tradicional que oferece uma experiência única de compras, refeições e imersão na cultura local. Localizado no centro de Doha, o Solvakif é um lugar vibrante onde os visitantes podem explorar a autenticidade da cultura do Catar. Devido à sua localização geográfica no deserto e à escassez de recursos hídricos naturais, o Catar enfrenta desafios significativos em relação ao abastecimento de água potável. Como resultado, o país investiu pesadamente em tecnologias de dessalinização para atender às necessidades de água da população e da economia. A dessalinização é um processo pelo qual a água do mar é transformada em água potável, tornando-se uma fonte essencial de suprimento de água no Catar.
A frequência de chuvas no Catar é geralmente baixa e o país tem um clima extremamente seco. A maioria das chuvas ocorre durante os meses de inverno, principalmente de dezembro a fevereiro, e mesmo assim, as quantidades de precipitação tendem a ser bastante limitadas. A média anual de chuvas no Catar é normalmente variando de 50 a 100 milímetros por ano. O Catar tem adotado medidas para promover a conservação da vida marinha e proteger seus ecossistemas marinhos. O Santuário Marinho Al-Mafjar é um exemplo de um projeto voltado para a preservação da vida marinha na região. A culinária catariana é profundamente influenciada pelas tradições árabes e do Golfo Pérsico, refletindo a história, a cultura e os ingredientes disponíveis na região. Pratos tradicionais muitas vezes incorporam ingredientes locais, como arroz, carne de cordeiro, peixe e especiarias aromáticas. Os frutos do mar desempenham um papel fundamental na dieta catariana devido à rica tradição marítima e à localização costeira do país. O Catar tem uma longa história de conexão com o mar. E os recursos marinhos têm sido uma fonte essencial de alimento e sustento. Os frutos do mar frescos são valorizados na culinária local e são usados para criar pratos deliciosos e autênticos. Além disso, a proximidade com o Golfo Pérsico oferece uma variedade de frutos do mar, que inclui peixes, camarões, lagostas, caranguejos e outros frutos do mar. Os mercados de alimentos como o mercado de peixes de Alvacra desempenham um papel importante na promoção da autêntica culinária local. E oferecem aos moradores e visitantes a oportunidade de experimentar ingredientes frescos e pratos tradicionais. O sistema de metrô de Doha, conhecido como Metrolink, é de fato um dos sistemas de transporte mais modernos e avançados do mundo. O Catar investiu significativamente em infraestrutura de transporte para melhorar a mobilidade urbana e atender às necessidades da crescente população da cidade de Doha. O Metrolink desempenha um papel importante na conectividade e no desenvolvimento sustentável da região. O Burj Qatar é um marcante edifício em forma de pirâmide localizado em Doha, a capital do Catar. Também é conhecido como Tornado Tower devido à sua aparência elegante e espiralada. O edifício é uma obra-prima da arquitetura moderna e um dos ícones arquitetônicos mais reconhecíveis da cidade. O Catar tem uma população relativamente jovem, com a maioria dos habitantes com menos de 30 anos. Isso pode ser atribuído a vários fatores, incluindo altas taxas de natalidade, migração de trabalhadores jovens em busca de oportunidades econômicas e um sistema de educação e saúde que contribui para uma expectativa de vida mais longa. O país é em grande parte coberto por desertos. A paisagem predominante é caracterizada por vastas áreas de terreno desértico e dunas de areia. O deserto do Catar é parte integrante do deserto do Saara, que é um dos maiores desertos quentes do mundo. O Catar é um país que passou por uma transformação impressionante, de uma economia baseada em recursos naturais para uma nação moderna e globalizada. Sua mistura de tradições culturais, desenvolvimento econômico e engajamento diplomático o torna um lugar intrigante para explorar e entender. Espero que tenha gostado de conhecer esse país incrível. Com isso ficamos por aqui, até a próxima.